Olá, meus amigos, no ar a partir de agora mais uma edição do programa Câmara Esporte. Na edição deste programa, nós vamos conversar com o Daniel Moreira, ele que é atleta de halterofilismo e também de tiro de arco. É o nosso convidado especial para você conhecer um pouquinho mais da brilhante história deste atleta cubatense, enfim. O Daniel Moreira é o nosso convidado especial para conversar conosco, consequentemente com vocês. É mais um grande atleta da cidade de Cubatão que você vai conhecer aqui no Câmara Esporte. Daniel, muito obrigado, um abraço a você, prazer em vê-lo, muito obrigado por nos receber, hein? Eu que agradeço. Pessoal, hoje estou tendo a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, uma história de motivação e uma história dentro do esporte, para poder mudar a vida das pessoas que se tornam pessoa com deficiência. Muito bem, vamos fazer o seguinte, antes de voltar a conversar com o Daniel, nós vamos dar uma olhadinha aí no vídeo, produzido, pela assessoria dele mesmo, um vídeo extremamente interessante. Vamos dar uma olhadinha neste vídeo e na volta nós vamos continuar conversando com o Daniel Moreira. Dá uma olhadinha no vídeo. Nasci dia 12/4/1989. Fui criado numa cidade chamada Cubatão, numa comunidade chamada Vila Esperança. Tive uma infância como qualquer outra criança. Não tive condições financeiras elevadas, fui criado por uma família humilde, uma mãe mineira, um pai sergipano, a qual me deu uma excelente educação. Em um determinado ponto da minha vida, adolescente, ingressei no Senai, fiz um curso técnico, posterior na Escola Federal, fazendo um tecnólogo, algo muito importante que me ajudou na formação do meu caráter. E quando completei a maioridade, aos 18 anos, fiquei interessado na parte militar, fiz a inscrição nas Forças Armadas, mas devido à minha cidade dar excesso de contingente, fui dispensado. E ali verifiquei a possibilidade de entrar na Polícia Militar. E ali comecei o estudo, e em 2013 para 2014 eu consegui ingressar na polícia. Quando de repente, por obra do destino, algo mudou na minha vida de uma maneira drasticamente e foi uma fase muito difícil. Em 2018 eu sofri um atropelamento indo trabalhar, a qual eu tive a amputação da minha perna esquerda e desde então eu venho me recuperando, venho me reabilitando. E hoje, graças a Deus, eu sou um atleta paralímpico, tem um ano que eu treino no esporte. Meu esporte é o halterofilismo, que é o levantamento de peso, e no caso mais popular é o supino. Venho galgando algumas conquistas, fui campeão paulista ano passado, campeão brasileiro, bicampeão paulista esse ano e logo mais o brasileiro. Concorro a uma vaga da seleção e, se Deus quiser, estaremos representando a nação. Um grande abraço. Alguns de vocês estão no mais escuro dos vales mais escuros. Eu não sei pelo que estão passando, mas eu sei do que vocês precisam: esperança. E quero que saibam que coisas bonitas podem vir de seus pedaços quebrados quando vocês dão uma chance a seus pedaços quebrados. Não há problema em ter medo. Não há problema em chorar. Mas desistir, sim. Eu só quero que você saiba que não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Não me importa o quão escuro parece para você. Não me importa o que eles disseram a você. Não me importa qual é o veredito que você dá a você. Não me importa o que os acusadores dizem a você. Não importa o que aconteça com você. Não acabou. Isso ainda não acabou. Você sabe que pode realmente estragar completamente a sua vida. Mas você pode levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir até o fim. Você sabe que pode estar divorciado várias vezes e ainda assim estar bem. Você entende que você não pode ter um diploma agora e ainda assim estar bem. Agora, seja o que for que você tenha passado, adivinhe, você ainda está aqui.
Você tem uma grande vida à sua frente, mas sua grande vida está à sua frente, não atrás de você. Tudo o que você está passando está te preparando para o que você pediu a Deus. Você acabou de fazer uma rápida viagem enquanto estava no processo, porque o processo é necessário. Você pode não vê-lo agora, mas quando ele o colocar do outro lado, você vai ver exatamente por que ele foi por esse caminho e você vai ficar bem com ele. Recomponha-se e pare de tropeçar porque você está no processo. Deus está processando. Ele não acabou com você. Se ele tivesse acabado com você, você não acordaria hoje pela manhã. Quando você tiver vontade de desistir, pare. Quando você pensar em desistir, pare. Quando parecer que você não vai conseguir continuar, quando eles disserem que você não pode, vamos lá, homem, vamos lá, mulher, quem são eles? Quando eles disserem para você desistir e colocar todas as suas coisas de volta na sua mesa, não faça isso, cara. Ei, moça, não faça isso. Quando lhe disserem que você não vai conseguir, não acredite. Não acredite. Você tem que ser implacável. E eu estou dizendo a você, e se todos nós tomássemos essa atitude enquanto enfrentamos uma rejeição, e eu sei que existe aí uma reunião e ninguém aparece, ou alguém que diz que pode contar com eles e eles não aparecem. Ninguém acredita em você, que perdeu repetidas vezes. As luzes são cortadas, as esperanças são cortadas. Mas você ainda olha o seu sonho, revendo-o todos os dias e diz para si mesmo: quanto mais difícil a batalha, mais doce a vitória. Lembre disso. Veja, o que você se torna no processo é mais importante que o sonho. Muito bem, nós estamos de volta depois dos senhores acompanhar este vídeo emocionante feito pela própria assessoria do Daniel. Ei, Daniel, interessante, motivação, um vídeo emocionante, repito, né? Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço toda a equipe da TV Câmara Cubatão por poder estar me proporcionando essa oportunidade. Esse vídeo, eu levo ele em algumas palestras, a qual sou convidado, em escolas, né? Porque é assim, existe duas situações: a pessoa que nasce com a deficiência e ao longo da vida ela vai aprendendo, e a pessoa que ela se torna deficiente, que foi o meu caso, né? Então eu mostro um pouquinho da minha realidade, mostro um pouquinho do início da minha adolescência e o continuar dentro do esporte. Como é que aconteceu este problema que você mesmo falou, não é? Foi um acidente, enfim, como é que foi isso? Isso, eu sou militar do estado de São Paulo, então em 2018 eu estava indo trabalhar de moto. Você é cabo da PM? Sou cabo da PM do estado de São Paulo. E eu estava indo trabalhar de moto e chegando próximo do batalhão, uma pessoa alcoolizada no volante, ela veio a colidir de frente comigo, ao qual ocasionou a amputação da minha perna esquerda no local. Eu acho bom salientar e enfatizar essa informação, porque é o seguinte: se eu não tivesse o conhecimento de primeiros socorros, eu tinha desfalecido ali, dentro daquele acidente. Você então, mesmo acabou se socorrendo? Automaticamente, o torniquete, ele é um procedimento médico ao qual você estanca aquele sangramento. Então, no momento da colisão, eu acabei tendo uma amputação direta da minha perna esquerda, e aí eu vi aquele sangramento, eu peguei o meu cinto, o qual eu estava utilizando, e ali eu amarrei na perna e fiz o torniquete e comecei a ligar o 90. As pessoas ao redor ficaram um pouco traumatizadas de ver aquela cena, e aí acabaram travando naquele momento. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer esse procedimento e, graças a Deus, eu consegui permanecer consciente ali até a chegada do resgate. Onde foi esse acidente, Daniel? Esse acidente ele foi na zona sul de São Paulo, na região do Jardim Ângela. Esse acidente foi em 2018. Lá pro lado do Morumbi, né? Não, é o extremo sul. É o extremo sul. É perto do Jardim Capela, Jardim Aracati, é aquela região mais profunda. Ah, tá. Isso foi quando? Isso foi em 2018, setembro de 2018. Muito bem. E ali na hora que você... O que se passou na sua cabeça? Tem tempo de pensar alguma coisa ou apenas em se proteger? Como é que foi isso? Quem acaba sofrendo um acidente dessa gravidade, acaba passando um filme em segundos, né? Então, mas eu sabia que eu tinha que agir
quando eu praticamente vi aquele sangramento, né? Então atingiu a minha artéria femoral e aí eu vi aquele sangue jorrando, né? E eu sabia que eu tinha que agir. Então eu sabia que eu tinha que parar aquele sangramento quando eu consegui parar. Aí eu sabia que eu tinha que tentar controlar ao máximo a minha respiração e que eu tinha que tentar permanecer consciente. Então naquele momento eu foquei nessas 3 situações. E aí ali eu fui socorrido pelo bombeiro e logo em seguida pelo águia da Polícia Militar. Você já era atleta nessa época? Nessa época, devido à profissão, eu só praticava aqueles exercícios básicos. Então era Só uma repetindo, corrida. gente, ele é cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Era exatamente. Reserva hoje, né? Hoje eu estou na reserva. A PM do Estado de São Paulo ela não tem quadro de deficientes ativos, então ela acaba colocando a gente na reserva. Então naquela época ali eu só praticava uma corrida e uma musculação, nada a nível competição. Tá. E como é que você teve essa motivação de definitivamente praticar o esporte? Eu passei um período muito longo de reabilitação, eu fiquei uns 3 meses acamado. Sim. E aí posterior a isso daí, aí eu tive toda a etapa de aprender tudo de novo. Então fui para a cadeira de roda, fui para as moletas e nesse meio tempo eu fiz uma reabilitação na rede Luci Montoro. Você conhece a rede Luci Montoro? Sim. Maravilhosa para o pessoal da reabilitação. É verdade. E naquele momento de reabilitação que eu estava fazendo, lá tem uma parte que é a parte de educação física. Então eu conheci professores maravilhosos, o João, a Tati, ao qual me colocaram dentro do esporte. Falou, Daniel, você tem perfil de esporte. E ali eu fiz uma análise que era o seguinte: entre eu ficar numa sala de 4 paredes fazendo reabilitação, eu poderia ir para o esporte que era ao ar livre. E aí eu tive uma oportunidade muito bacana de conhecer o Centro Paralímpico através do Programa Militar Paralímpico. Ali na Imigrantes, da entrada de São Paulo. Exatamente. Ali, né? Tá. Nós temos um militar da reserva também do Estado de São Paulo, que ele criou o Programa Militar Paralímpico. Perfeito. Algo magnífico. Ele chegou na direção do Centro Paralímpico e falou, olha, eu tenho diversos militares que, assim como eu, estão inválidos para a sociedade, mas nós temos muita lenha para poder queimar. Deixa eu criar um programa. O pessoal achou interessante essa parte. Ele pegou e salientou, falou que, olha, os militares têm a questão da honra às regras, a questão de força de vontade, de vencer. O pessoal achou muito bacana ali e aí deixou ele criar esse programa. Então eu tive esse contato início de 2019. E no meu primeiro esporte eu fui fazer a natação. E um professor fez total diferença do Centro Paralímpico, ele me olhou, ele falou, Daniel, você tem um biotipo para o esporte de peso. A natação ela não é para você. Dá para perceber, né? Aí eu já estava um pouco fortinho. E aí, Washington, naquele momento ali eu fiquei meio sem entender, né? Eu falei, mas por que eu não posso a natação? E aí ele me mostrou. Foi um divisor de águas da minha vida naquele momento. Ele falou, olha os meus atletas do alto rendimento, como eles são? Aí eu olhei para o lado, eles estavam treinando na piscina. E aí eu vi, eram grandes e magros. Ele falou, tá vendo? São grandes e magros. Ou quem é da sua estatura, eles são magrinhos. Então, para a gente colocar você para poder competir com eles, a gente tem que mexer com o seu biotipo, né? E não é interessante. Vamos aproveitar o seu natural. E ali eu peguei, olhei, acolhi essa informação dele, e aí eu peguei e fui escolher um outro esporte. Aí foi quando eu passei pelo halterofilismo, que é o levantamento de peso. Tá, e também, depois do intervalo nós vamos falar sobre isso, além do halterofilismo, o Daniel Moreira pratica também tiro de arco, né? E nós vamos saber a respeito disso tudo. Eu tenho que ir para o intervalo, só me fala rapidamente. Naquela época você já pegava 1000 quilos assim no braço? Naquela época eu não pegava 1000 quilos, não. Pegava bem menos. Daniel Moreira, esse atleta fantástico da cidade, cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje atleta, né? É o nosso convidado especial. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar conversando com o Daniel. Depois do intervalo. Até já. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e hoje nós temos a grata felicidade de estar conversando com o Daniel Moreira, halterofilista e também tiro de arco, né? Cabo da PM do Estado de São Paulo e também atleta. No primeiro bloco a gente falava a respeito do halterofilismo. É o esporte que exige muito, concentração, é força física, é técnica. Como é que é isso, Daniel? Washington, a gente que pratica o halterofilismo, né, a gente costuma falar que é o esporte mais poderoso do mundo, né? Então é um esporte que ele exige muito do atleta, né? Sim. Então, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, concentração, força, dedicação de treino.
Então ele é um esporte que ele exige muito, né? É um esporte que ele é demorado, você não consegue ter resultado, você não consegue montar um atleta de um ano para o outro. Então existe alguns passos a serem seguidos. Então tem uma constância de treino, a constância de alimentação, e aí você vai conseguindo os seus resultados. E todo um cuidado também na hora de levantar, para não ter contusão, essas coisas todas, né? Essencial essa observação, Washington, porque assim, no Centro Paralímpico, onde a gente acaba treinando ali com mais eficácia, nós temos toda uma equipe que nos apoia, principalmente a gente que é deficiente. Então, porque senão corre o risco de lesão e o risco de acidente. Então tem que tomar todo esse cuidado. Quantos quilos você já levantou aí? Eu tenho uma marca de 165 quilos. Eu estou treinando para que ano que vem, até aproximadamente meio do ano, eu consiga estar batendo os top 200. Um cara de 75 quilos, que nem eu e o Paulo Tito ali, você joga do outro lado do pole, né? A gente consegue levantar de um braço e do outro. Existe esse esporte é extremamente interessante, às vezes as pessoas não sabem. Quando você vai pegar a barra, por exemplo, você tem que tomar cuidado com todas as partes do corpo, articulações, punho, antebraço, aqui, a coluna. Como é que você se concentra nisso tudo? O halterofilismo paralímpico, né, pra gente paralímpico, ele é feito na mesa, é o supino, o popular supino da academia. E ali a gente tem a opção de ser amarrado ou não. É interessante, às vezes o atleta iniciante, ele ser amarrado justamente por causa disso, que vem uma carga alta. Perfeito. Quando solta, Perfeito. Você tem que controlar. Então Sim. você tem que tomar esses cuidados. Então a técnica que a gente usa bastante é você fazer uma apneia, você puxa o ar, segura, o seu técnico ele vai soltar a barra para você vai segurar e cotovelos para dentro. Cotovelos para dentro. Quem tem uma arqueadura boa, você acaba fazendo aquela ponte. Tá. Então o pessoal, quando vê a gente treinando numa academia de rede, eles ficam curiosos. Por que vocês estão levantando a barriga? Por que vocês não estão deixando a lombar encostada no banco? Isso daí é uma técnica para a gente evitar lesões. Esse esporte, o atleta, por exemplo, começa com quanto? 10 quilos? 5 quilos? Depende do porte físico? Como é que é isso? Não, aí que é o engraçado. Às vezes você vai ver um atleta que ele tem uma aparência franzina e ele levanta muito peso. Aí é aquela questão que eu falei, a questão de tempo de treino que ele tem. Então o que vai mandar vai ser o tempo e a técnica. Às vezes vai aparecer um atleta que tem uma massa maior e você vai pegar e vai falar, esse atleta ele levanta muito peso, ele não levanta. Eu gosto de falar que eu treino com o pessoal que é os baixa estatura, o popular anão, né? Aí o termo técnico hoje é o baixa estatura. Eles acabam levantando mais peso do que a gente. Coisa interessante, né? Muito bacana. Agora, como é que faz você, halterofilista, pegando peso fortíssimo, toda uma técnica, tiro ao arco? Como é que, de uma modalidade para outra, como é que funciona isso? Então, eu acredito na nossa vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, o esporte que eu peguei como primeiro para mim foi o halterofilismo, né? Pelo fato de eu já gostar de academia, aquela vaidade de adolescente, né? E o segundo esporte, que é o tiro com arco, eu tive a oportunidade deste programa, que é o Programa Militar Paralímpico. Então, dentro do Programa Militar Paralímpico, tinha duas modalidades para a gente, que é militar da reserva, escolher. Sim. Era o tiro esportivo, que aí era o tiro de pistola, o tiro de carabina e o tiro com arco. Eu passei pelas duas modalidades e eu gostei muito do tiro com arco. Então, eu acabei caindo para o tiro com arco por ter essa oportunidade dentro do... Que você pratica também até hoje, claro. Pratico até hoje. Sou praticante das duas modalidades. Sou atleta de halterofilismo e atleta do tiro com arco. E as competições que você já participou? Isso, as competições. Eu participei de algumas competições aqui nacionais. Não fui para fora ainda, mas eu creio que, se Deus quiser... Mas do tiro? Dos dois. Do halterofilismo e do tiro com arco. Vamos começar pelo halterofilismo, né? O halterofilismo, eu sou bicampeão paulista da categoria de até 90 quilos corporal. Então, pesado, a gente pesa na balança antes, ela é dividida por categoria de peso corporal. Repita pra o halterofilismo. Bicampeão paulista. Bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão nessa categoria até 90 quilos do Pan-Americano que teve ano passado, na cidade de Praia Grande, com a marca de 165 quilos. Está com a boca aberta aí, ô Luizinho? Atletas da cidade, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão pan-americano com a marca de 165 quilos. Campeão pan-americano com a marca de 165 quilos, ainda em cima do halterofilismo. Próximas competições, você está treinando? Tem alguma coisa em vista? Como é que é isso? Estou treinando. Agora, no mês de julho, nós teremos a segunda etapa do Nacional. Pretendo obter uma boa colocação dentro desse campeonato.
Vou participar do Brasileiro também, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, tudo no mês de julho também. Estou treinando forte, as Olimpíadas é agora no ano que vem, 2024, essa daí eu acredito que eu devo ficar de fora, mas se Deus quiser, no próximo ciclo olímpico eu devo estar dentro. Por que você acredita? Porque as marcas dos primeiros atletas nacionais, elas estão acima de 200 quilos. Então, assim, eu estou treinando com técnica, com prudência, para não se lesionar, não se machucar. Claro, e eu creio que até meados do meio do ano que vem eu consiga estar batendo esses top 200. Porque a vontade de participar de uma competição não pode ser maior do que o limite, né? Não pode ser maior do que o limite, maior, porque senão você acaba estragando todo o planejamento que foi feito antes. Então, não é justo eu querer mostrar um potencial gigantesco e eu acabar não tomando cuidado com as instruções do professor ali, eu acabar me lesionando e ficar um tempo parado fora do esporte. Quanto tempo você treina por dia, por exemplo, o halterofilismo? O halterofilismo, ele dá em cerca assim, do treinamento de umas 2 horas, 2 horas e meia, às vezes a 3 horas. Então, mas diária? De segunda a sexta. Segunda a sexta. De segunda a sexta a gente está treinando o supino e aí, pós o treino supino, a gente acaba fazendo os exercícios auxiliares. Porque você tem que ter aquele momento também do corpo descansar, né? Ele tem um momento do corpo descansar. O esporte halterofilismo, ele é diferente da musculação da academia, que você faz um monte de séries, aí você descansa 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí você volta de novo. O halterofilismo não. Se chegou no limite do atleta, vai para casa descansar, volta no outro dia. Essa modalidade esportiva também, o cara perde peso numa competição dessa? Como o boxe, por exemplo, ou jiu-jitsu? Você tem as estratégias, você acaba tendo as estratégias de perda de peso para a questão da balança. Então, por exemplo, hoje eu sou da categoria até menos 107 quilos, né? Então eu quero chegar, a intenção do esporte é você sempre chegar bem mais leve para você, no dia do evento, aí depois da pesagem, você acabar se alimentando. E aí eu dei um empate, eu levantei 160, o meu adversário da mesma categoria, ele levantou 160. Mas eu pesei mais leve, eu pesei 95 e ele pesou 98, eu ganho. No empate, Entendi. É quem é o mais leve. Tá. E o arco e flecha, como é que funcionou isso? O arco e flecha... Competição, já participou? Já vai participar? Já como participei, é que é isso? eu já tive alguns resultados bons. Ano passado, nas primeiras Olimpíadas do Exército, que teve na SPSEX e Campinas, eu fiquei em 2º lugar e em 1º lugar em equipe. Regional, estadual, a nível brasileiro? A nível nacional, das primeiras Olimpíadas do Exército Paramilitar. Teve a Conexão Paralímpica, teve em João Pessoa também, se eu não me engano. Paraíba. Foi uma oportunidade muito bacana de eu conhecer aquela cidade linda, maravilhosa, e lá eu consegui também ficar em 2º lugar. Estou para participar agora, essa semana, a partir de amanhã, da Conexão Paralímpica, a primeira etapa, que vai ter na região sudeste, aqui agora no Centro Paralímpico. Por isso é que nós marcamos antecipadamente gravar com você, justamente devido à agenda, né? Isso. Esse treinamento do arco e flecha, como é que é isso, Daniel? Ele é totalmente diferente da questão do levantamento de peso, que é o halterofilismo. Mas também tem que ter uma forcinha boa, né? Você tem que ter, existem as libragens do arco, né? Então, realmente é um arco bem pesado você puxar, você tem que ter um condicionamento físico bacana. Sim. Mas ele exige bem mais a questão da concentração. Então você tem que ter o posicionamento certo, tem muita técnica, você encaixar direitinho embaixo aqui do queixo, você manter firme a mão de apoio, e aí tem a questão de você conhecer o seu equipamento também. Porque é interessante, né? Isso tem muito em quermesses juninas por aí, né? Tem aqueles bonequinhos, o cara vai lá, pega um revólver de brinquedo, e às vezes o cara coloca aqui, o outro coloca aqui, o outro nem coloca, tudo tem uma técnica, como disse o Daniel agora. Você apoia no queixo, isso, deixa o braço tem que tomar cuidado para não ter o tranco. Como é que é isso, Daniel? Você tem toda uma técnica, né? E ela é bem avançada. Então, assim, essa diferença que você citou, ela é bem engraçada. Às vezes as pessoas pegam um equipamento, uma pistola de ar, de chumbinho, sim, e aí coloca de qualquer jeito e não vai ter um resultado adequado. Então, assim, você tem que ir devagar. Não é só você pegar, eu vou dar um exemplo. Eu sou militar, trabalhava com arma de fogo, sim, eu tinha tudo para poder ir para o tiro esportivo, né? Mas eu preferia optar pelo tiro com arco. E o tiro com arco, a única questão que dá essa semelhança é essa questão da concentração, porque é totalmente diferente. Então, a empunhadura de um armamento era diferente e a empunhadura do arco ela é totalmente ao contrário, né? Então, a gente tem que se concentrar, tem que se manter firme no propósito ali e observar as orientações do técnico. A distância, por exemplo, a distância da onde você que é o atleta
para o alvo, ela tem uma distância mínima? Sim. É padrão? Como é que é isso? Ela tem uma distância mínima. A distância mínima é 18 metros. Então, a prova Mas oficial... é longe, pô. 18 metros é bem longe. Aí tem uma próxima prova que é 50 metros. Ela acaba sendo bem mais longe ainda. E conforme você vai aumentando essa distância, o alvo vai diminuindo. Que é para poder ter esse grau de dificuldade e essa competitividade entre os atletas. E a flecha, digamos assim, esse material é a flecha? O material é a flecha. É tudo na vida. Quanto mais condição você tem, mais equipamento com uma qualidade melhor você compra e ele faz total diferença. Tá, e ela, a distância, por exemplo, 50 metros você falou? 50 metros. A distância do tiro de 18 para 50 metros. Você tem que ela mudar. não perde a velocidade, ela não fica mais... Aí é onde... Como é que é isso? Isso, aí é onde você vai preparar o seu equipamento. Isso. A regulagem de um equipamento de tiro com arco para 18 metros ela é uma, e a regulagem do equipamento para 50 metros ela acaba sendo outra. Então você tem que se adaptar ali ao ambiente e à prova que você irá participar. Legal. Daniel, você é um atleta espetacular, né? Halterofilista e também atleta de arco e flecha, representando a cidade. Um cara que, sem palavras, né? Também é mais um que deixa exemplo. O que é que você, por exemplo, hoje, um cara novo, um cara bonito, um cara que tem uma vida pela frente, o que é que você deixa de exemplo, por exemplo, para o esportista, para quem está meio para baixo, para quem quer começar? O exemplo de vida, o que é que você deixa para o telespectador? A mensagem, eu acho que eu posso passar para o telespectador é a seguinte, é que a vida não para. Às vezes a vida ela acaba nos proporcionando uma rasteira e a gente acredita que ali a vida acabou. Então, ou seja, eu lutei para poder ser militar, eu tinha sonhos, eu tinha objetivos a serem conquistados e de repente ela mudou. Eu passei por um período de luta, então as pessoas elas precisam desse tempo. Claro, então, se às vezes a vida está ruim... O que é normal, né? O que é normal, respira, pega força... acredite em alguma coisa, né? Acredite em Deus, acredite em uma outra religião e coloque forças ali e acredite que tudo na vida tem um objetivo. Então, naquele momento eu passei por esse luto, eu passei por essa dificuldade, eu tive que aceitar a minha condição. Então, as pessoas às vezes elas têm que aceitar. Eu era rico, eu fali. Aceita, começa do zero. A gente só não tem como eu posso dizer? Saída. Só não tem saída para a morte. Para a morte. Só não tem saída para a morte. O resto a gente consegue manobrar, consegue fazer de uma forma diferente e brilhar. Então, assim, hoje eu posso falar que eu tenho uma vida melhor do que a que eu tinha antes, eu acho. Por quê? Porque eu escolhi isso daí. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava no fundo do poço, ou eu arrumava um jeito de poder sair daquilo dali e fazer melhor. Então hoje, dentro do esporte, eu acredito que eu consigo fazer melhor do que eu fazia antes. Não que eu não fazia, eu fazia muito bem. Eu procurava desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível e aí de repente aconteceu isso daí e hoje através do esporte eu consigo ver que eu consigo levar uma mensagem bem mais bacana e motivadora do que eu levava antes. Isso que é legal também, só para encerrar, além de tudo, você traz um exemplo de vida para quem está nos assistindo. Isso não tem preço que pague. Eu acho que em nome de toda a nossa produção, nós só temos que agradecer a você. Eu disse para você, antes de começar o programa, que nós precisaríamos de 2 horas, né? Para conversar, porque tem 500 perguntas para você. Mas o tempo de TV é assim mesmo. Nós, da cidade, os esportistas, o ser humano de um modo geral só tem que agradecer a você, parabenizar você pelo esporte, pela sua experiência, por esse exemplo de vida que nos emociona e que nos enche de vontade de continuar lutando, apareça o programa que for. Muito obrigado em nome de toda a nossa equipe de produção do Câmara Esporte. Washington, eu que agradeço e a mensagem é essa, a vida não para, galera. Grande abraço. Valeu, Daniel. Muito obrigado, hein? Mais uma vez. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Na edição deste programa, nós conversamos com esta fera, esse rapaz bonito, simpático, atleta da cidade de Cubatão de halterofilismo e também de arco e flecha, que deixou um exemplo muito legal para todos nós. Em nome da nossa produção, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao Daniel, que realmente atendeu a gente aqui com muito carinho e nós aqui só temos que desejar a ele mais e mais sucesso ainda. A você que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos por nos acompanhar aqui no programa Câmara Esporte. Um abraço a todos vocês
e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Valeu!